Olá, hoje a gente vai mergulhar a fundo numa falha gigantesca que aconteceu na nuvem. A ideia é expor essa infraestrutura invisível que sustenta basicamente o nosso mundo digital. Bem, essa é a anatomia de um desastre. Pois é, essa é uma pergunta que a gente raramente se faz, né? A gente meio que assume que essa base toda é, sei lá, sólida como rocha. Mas e se não for? Essa é a pergunta que vai ser o ponto de partida para a história que a gente vai desvendar agora. Essa data é super importante. Foi o dia em que o invisível se tornou visivelmente quebrado, sabe? E toda aquela infraestrutura que segura incontáveis serviços online começou a desmoronar. Vamos começar essa investigação. Nossa análise começa por aqui, dando uma olhada no impacto geral e no caos inicial que se formou assim que os sistemas começaram a cair um por um. Ok, este aqui é o mapa do desastre. Tudo começou um pouquinho antes da meia-noite com o DynamoDB, que é um banco de dados super rápido. Horas depois, o EC2, que é o pilar da computação em nuvem, foi atingido, e a cascata de problemas continuou por mais de 14 horas. No mundo digital, gente, isso é uma eternidade. A escala foi imensa. Não foi só um serviço que caiu. Foram os tijolos, a base fundamental da internet moderna. Desde servidores virtuais, passando por containers e até o login no painel da AWS. Basicamente, se um serviço dependia da AWS, é quase certeza que sentiu o impacto. Com tantos sistemas apitando em vermelho ao mesmo tempo, a grande pergunta era: onde? Onde tudo isso começou? A investigação nos leva então ao primeiro dominó que tombou e começou essa reação em cadeia toda. E o paciente zero foi o DynamoDB. Pensem nele como se fosse o sistema nervoso central de muitos outros serviços da AWS. Ele gerencia dados numa velocidade absurda. Então, quando o DynamoDB falha, o efeito cascata é quase inevitável. E aqui, olha só, a gente encontra a primeira grande pista. Não foi uma falha de hardware, um cabo que se rompeu ou um servidor pegando fogo. Foi um erro de software. Um sistema automatizado projetado justamente para manter tudo funcionando cometeu um erro crítico. Ele simplesmente apagou o endereço do DynamoDB da lista telefônica da internet, o DNS. Foi o primeiro sinal de um verdadeiro fantasma na máquina. Agora, a gente vai para o coração do mistério técnico. Como é que um sistema automatizado, super resiliente, pôde cometer um erro tão catastrófico? A resposta está no negócio chamado Race Condition, uma condição de corrida, em português. Para entender o que deu errado, vamos imaginar dois processos de software, como se fossem a tartaruga e a lebre. A lebre é o atuador rápido, super eficiente, sempre com as informações mais novas. Já a tartaruga é o atuador lento. Por algum motivo, ela está incrivelmente atrasada, segurando umas instruções bem antigas. O desastre acontece quando os dois tentam atualizar o mesmo registro exatamente ao mesmo tempo. E esta é a sequência precisa do azar. A tartaruga, o nosso atuador lento, finalmente consegue aplicar as informações antigas dela. A lebre, o atuador rápido, vê aquilo, pensa, ué, isso aqui é lixo velho e, apaga. Só que o tal lixo velho era na verdade o registro DNS ativo. Num piscar de olhos, o DynamoDB sumiu da internet. E o pior, o sistema travou, incapaz de se consertar sozinho. Com a origem do problema identificada, a verdadeira dimensão do desastre começa a aparecer. A queda do DynamoDB não foi um evento isolado, não mesmo. Foi a faísca que acendeu um incêndio, sabe? Desencadeou uma falha em cascata que foi derrubando outros gigantes da nuvem. O próximo a sentir o golpe foi o Amazon EC2. Se a internet tem uma espinha dorsal, o EC2 com certeza é uma parte gigantesca dela. É ele que fornece o poder de computação para milhões de aplicativos e sites. O que rolou com o S2 foi tipo, imagina uma central dos Correios que, de repente, recebe todas as cartas do ano de uma só vez. Foi isso. Um sistema interno perdeu contato com os servidores porque não conseguia falar com o DynamoDB. Aí quando a conexão voltou, BUM! Todos os servidores tentaram renovar suas licenças de operação ao mesmo tempo, sobrecarregando o sistema a um ponto que ele simplesmente travou. O resultado? Ninguém mais conseguia ligar um servidor novo. A seguir, na linha de fogo, o Network Load Balancer, ou NLB. O trabalho dele é bem simples: direcionar o tráfego da internet para servidores que estão funcionando bem e desviar dos que não estão. A ironia aqui é até um pouco dolorosa. Os problemas na recuperação do EC2 deixaram o sistema de verificação de saúde do NLB totalmente confuso. Ele começou a marcar servidores perfeitamente saudáveis como se estivessem com defeito. E aí ele os removia do serviço para logo depois adicioná-los de volta, criando uma instabilidade terrível e um monte de erros de conexão para todo mundo.
Esse gráfico mostra bem como a falha se espalhou. Atingiu a computação serverless como um Lambda, as plataformas de containers, chegou até nos sistemas de atendimento ao cliente e de segurança. A falha em só 2 serviços principais se ramificou, afetando dezenas de outros de formas que ninguém imaginava. Bom, depois da tempestade, vem a reconstrução, né? Agora a gente vai ver como os engenheiros conseguiram estancar o sangramento e quais mudanças estão sendo feitas para garantir que isso não aconteça de novo. Mas antes de falar das correções, vamos focar nesse número. Mais de 14 horas. Para empresas que dependem da nuvem, isso pode significar milhões em perdas e, claro, uma quebra de confiança. É um lembrete bem poderoso da gravidade do que aconteceu. As ações tomadas foram bem decisivas. Primeiro, a automação com falha foi desligada no mundo todo. Depois, o bug da Race Condition foi corrigido. Novas travas de segurança foram adicionadas, como um tipo de controle de velocidade para o NLB, para ele não poder remover servidores de forma tão agressiva. E por fim, os testes para os sistemas internos do EC2 foram melhorados para evitar sobrecargas no futuro. Essa citação que veio do relatório oficial resume bem a atitude depois do incidente. Não se trata só de consertar o problema, mas de aprender com ele para construir sistemas ainda mais resistentes. É um reconhecimento da responsabilidade imensa que eles carregam. No fim das contas, essa história não foi sobre hardware quebrado, mas sobre uma lógica que falhou, um fantasma no código. Em um mundo que depende cada vez mais desses sistemas complexos, todos interligados, a questão de como a gente se protege contra esses erros que são sutis, mas devastadores, continua mais relevante do que nunca.